Se os terminais do transformador eles não estão marcados, um teste de polaridade pode ser feito para identificar a polaridade. Em alguns casos, por exemplo, a gente pode ter transformadores de distribuição que perderam a marcação, foi perdida, foi desgastada, né? Ou a gente não tem informação, a gente quer verificar se a polaridade representada lá pelas siglas H1, X1 estão corretas, né? A gente tem um teste de polaridade bem simples de ser feito para verificar isso aí. Tá? Como é que é feito esse teste aí? Primeiro, a gente pode identificar visualmente qual que é o lado de alta e de baixa tensão de um transformador de distribuição pelo tamanho das buchas dos terminais, né, como a gente tinha mencionado anteriormente. Então, se a gente estiver olhando por convenção, aí, a marcação ela é feita com o terminal superior esquerdo marcado com H1 quando a gente está olhando o transformador do lado de baixa tensão. O que seria isso? Se a gente pegar aqui um observador que ele está olhando do lado de baixo, ele está aqui, o observador, né? E está vendo os terminais, as buchas do lado de baixa tensão aqui, certo? Então, lá na frente, a bucha do lado de alta tensão à esquerda do observador é, por convenção, o terminal H1. Tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui de cima também, se a gente estiver olhando aqui, pelo lado de baixa, esta bucha da esquerda, aqui, ou esse terminal, vai ser o lado de alta, porque é bem maior o isolador, né? E a, a marcação aí vai receber o H1. Por convenção, então a gente vai tomar este sentido, né? Só apagar aqui para não ficar rabiscado no desenho depois. Ok? Então, se a gente quer fazer, vamos dizer que a gente tem aqui duas carcaças de transformador, tá? A gente está vendo só os terminais. Aqui ó, representa a caixinha, representa a carcaça, e aqui os quatro terminais, do lado de alta e o lado de baixo. Então a gente identifica aqui, por exemplo, visualmente, que esses dois aqui de baixo do transformador monofásico são o lado de baixa tensão e o lado lá de cima é o lado de alta tensão. Então, se eu estou posicionado como um observador aqui, né, e estou olhando pelo lado de baixa, o terminal aqui da esquerda, do lado de alta, vai receber a nomenclatura aí por convenção o H1, né, vai ser o terminal que a gente vai tomar como o H1. Tá? Então esse vai ser o H1 e esse o H2. O teste que a gente faz, né, para verificar a polaridade, primeiro a gente vai ligar no lado de alta tensão uma fonte de corrente alternada. Então a gente vai ligar aqui uma fonte. Essa fonte para o teste ela não precisa ser o valor nominal da tensão do transformador. Eu posso ligar, por exemplo, aqui uma fonte, vamos dizer, de 120 volts, certo? E esse transformador ele pode ser para funcionar com a tensão nominal dele pode ser de 6.000 volts aqui no primário para 380 no secundário, né? Não tem problema, e até por questão de segurança, como a gente está fazendo um teste, a gente pode ligar uma fonte menor. Ele vai reduzir essa tensão para um valor, se aqui é o lado de alta, ele vai reduzir na mesma proporção. Vamos assumir aqui que esse transformador ele tem uma relação. No momento que a gente ligar uma fonte de corrente alternada, de tensão alternada aqui, 120 volts lado de alta, a gente pode pegar um voltímetro, né, e medir a tensão aqui do lado de baixo. E a tensão medida aqui, vamos supor que ela dá 12 volts. Então, a gente está medindo uma tensão do lado de baixo. De 12 volts. Então, ele reduz 10 vezes. Né? De 120 reduziu para 12 volts. Só que o voltímetro, quando a gente está medindo corrente alternada, a gente não consegue identificar qual que é a polaridade, né? Porque ele está medindo o valor, isso aqui é valor eficaz, ou valor RMS, né, da tensão que ele está medindo. Então, não é um valor instantâneo, é um valor, um módulo, um valor eficaz da tensão alternada que está sendo induzida aqui no lado de baixa tensão, pelo princípio de transformação. Né? Então,
mesmo que a gente troque, inverta aqui as ponteiras do voltímetro que estão conectadas, ele vai continuar medindo os mesmos 12 volts da corrente alternada, né? Não vai mudar o sinal da tensão gerada lá no visor do voltímetro, né? Por exemplo, se a gente lembrar lá do laboratório de corrente contínua, se a gente pegar uma bateria ou uma fonte de corrente contínua de 12 volts, né? Tem o terminal positivo e negativo. Se a gente liga o voltímetro, a ponteira positiva, aliás, a ponteira de referência, né? a comum, né? Que a gente toma como o valor de referência aqui, e a outra ponteira que é identificada com a cor vermelha positiva aqui, o voltímetro vai fazer a leitura de uma tensão mais positiva 12 volts. Né? Se a gente trocar essas ponteiras de posição para medição em corrente contínua, o voltímetro identifica a polaridade. Então, se a gente usar a ponteira vermelha, que é o valor positivo aqui e a negativa aqui em cima, ele vai identificar lá, ele é sensível ao sinal, né? Ele identifica que, opa, a polaridade que a gente está medindo aqui é negativa. Mas isso é para corrente contínua, tensão de corrente contínua, uma bateria, uma fonte. Se a gente está medindo uma fonte alternada, né? Independente de qual que é a posição das ponteiras aqui, nada muda, ele só vai me informar o valor, o módulo do valor eficaz, que é, então a gente não tem identificação de polaridade relativa aqui com o equipamento voltímetro, porque a todo instante, né, aliás 60 vezes por segundo, na frequência 60 Hz, a tensão está passando por menos 12 volts por mais 12 volts e está invertendo a polaridade dessa tensão, é uma corrente alternada, né? Então, o valor medido aqui é só o valor eficaz. Tá? O teste de polaridade, para verificar a polaridade relativa das bobinas desse transformador, então consiste, a gente vai ligar essa fonte aqui, produz a tensão aqui no secundário, no lado de baixo, nesse caso, e a gente vai fazer uma ligação com a fonte desligada, obviamente, antes de energizar a fonte, a gente faz uma ligação direta, um curto-circuito aqui, né? Conecta esses dois terminais próximos aqui, né? O lado de alta, o H1, com o lado de baixa, um X, que a gente não sabe se é o X1 ou se é o X2, né? A gente não sabe a polaridade relativa. Quando a gente está fazendo isso aqui, né, a gente está ligando o enrolamento de alta tensão em série, está conectando ele com o enrolamento de baixa tensão. Então, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho o terminal o H2 no transformador, e aí o H1 aqui, no rolamento de alta, eu vou conectar ele, curto-circuitar, né, fazer uma ligação direta com o enrolamento de baixa tensão. Só que eu não sei se é o X1 ou o X2 que a gente está conectando aqui diretamente. Tá? Então, isso que a gente faz quando faz essa conexão aqui. O X2 continua produzindo lá os 12 volts, né? Porque não é essa conexão elétrica que faz surgir os 12 volts aqui. Os 12 volts ele surge pelo princípio de transformação, a indução, fluxo magnético que está variando lá dentro do transformador. E aqui no primário, né, no lado de alta, a gente colocou uma fonte de 120 volts, com este que a gente conhece a polaridade aqui, ou está assumindo a polaridade como H1. Né? Então a gente vai precisar medir aqui, ó, entre esses terminais, qual que é a tensão. Se a gente pegar o mesmo voltímetro ou um outro voltímetro, pode ser, a gente vai precisar medir a tensão fornecida ou produzida aqui, ó, entre esses terminais. Tá? O que a gente está fazendo quando a gente está medindo aqui? A gente está pegando este terminal H2 e este aqui X do lado de baixo e estamos medindo essa tensão. Instantaneamente, o que ele está medindo? Ele está medindo a soma dessas duas tensões com as devidas polaridades instantâneas, certo?
Então, se a gente tiver por exemplo, vamos supor que, como a gente está assumindo o H1 é esse lado aqui, né? Então a gente está assumindo que o potencial, a polaridade instantânea é positiva aqui e negativa aqui. Então a gente está tomando como positivo 120 volts com esta polaridade instantânea. Se aqui no 12 volts a polaridade dessa bobina está produzindo 12 volts de RMS entre esses terminais, porém com uma polaridade que o positivo está aqui e o negativo está aqui, tá? Ou seja, essa bobina está produzindo um aumento de potencial nesse sentido, do negativo para o positivo, com um valor eficaz de 12 volts, e a bobina do primário, a fonte lá está produzindo um aumento de potencial nesse sentido de 120 volts RMS do H2 para o H1. Tá? Então, o que o voltímetro ele vai medir aqui nesse caso? Como a polaridade, ó, a ligação série, a polaridade das duas tensões, ela está, eu estou conectando uma fonte de tensão, um enrolamento de tensão alternada em série com outro enrolamento de tensão alternada, porém com polaridades invertidas. Seria o equivalente, se a gente pensar em valores instantâneos, né? É o equivalente a gente ter uma fonte de corrente contínua vamos representar aqui, de 120 volts aqui e conectar ela em série com uma fonte, outra fonte de corrente contínua, só que conectar o positivo da fonte de 120 com o positivo da fonte de 12 volts. O que a gente está gerando, produzindo de tensão entre esses terminais aqui? A tensão produzida aqui, né, tensão de saída, tensão medida, é a soma dessas polaridades. É a tensão produzida, nesse caso aqui, vamos dizer, tomar positiva ou negativa, ela vai ser os 120 volts dessa fonte menos 12 volts dessa. Vai ser a diferença, né? Porque eu estou ligando em série duas fontes com polaridades opostas, né? Então, o que esse voltímetro ele vai medir em corrente alternada? Ele vai medir o valor eficaz de uma tensão alternada, que é a diferença dessas duas tensões. Então, ele vai medir aqui, essa tensão, V, vai ser o valor eficaz 120 menos 12. Né? Então, ele vai medir aqui, no caso, 108 volts. Então, nesse caso, a gente está sabendo que a tensão medida aqui entre esses dois terminais está diminuindo, é a tensão da fonte menos a tensão do enrolamento de baixa. Então a gente descobre aqui, ó, que esta aqui é a polaridade, é a polaridade instantânea positiva, ou seja, este terminal aqui, tá, que a gente não conhecia, deve ser o terminal X1 e o outro terminal lá, o X2. Tá? Então, aí a gente descobre o X1 e o X2, a polaridade instantânea. Ou seja, aqui é o positivo do lado de alta e aqui é o positivo do lado de baixo. A gente ligou positivo com positivo. A fonte do lado de alta, o positivo dela, ligamos com o positivo do lado de baixo. Então, nesse caso, a tensão produzida aqui, ela foi a diferença, né? Ela foi a subtração dos, da uma tensão mais alta com a tensão mais baixa. Por isso que essa disposição aqui de terminais H1x1 próximos, né, um em cima do outro, e o H2x2, é chamada polaridade subtrativa, né?
nada mais é do que essa forma de representação que a gente tem aqui, ó. H1 do lado de x1, na mesma linha, e o H2 do lado de x2. Ou seja, ambos os enrolamentos estão com o ponto aqui no mesmo, um de frente para o outro. Por isso que ela é chamada de polaridade subtrativa. Porque se a gente fizer esse teste, né, ligar uma fonte aqui, faz um curto-circuito entre H1 e o x2. Ligou a fonte na entrada e faz a medição da tensão produzida aqui. Se essa tensão aqui, ó, produzida entre esses dois terminais é a diferença da tensão da fonte com a tensão produzida aqui no secundário, induzida, então se ela é a diferença, ela é uma subtração, né, da tensão de entrada com a tensão de saída, identifica que o sentido de ligação dos enrolamentos aqui ele está na que a gente chama de polaridade subtrativa. Tá? E aí então o outro caso é se a gente tiver, de novo, que a gente identifica, por exemplo, que aqui é o lado de baixa tensão, o outro lado, pelos isoladores, é o lado de alta tensão. Então, o terminal da esquerda do lado de alta é o H1 por convenção e o outro vai ser o H2. A gente faz o mesmo teste, liga lá uma fonte de tensão, não precisa ser o valor eficaz, vamos dizer que a gente vai usar o mesma fonte, né, de 120 volts, aqui. Faz uma conexão em curto do H1 com o terminal mais próximo do lado de baixo, que a gente não sabe a polaridade, de qualquer forma a gente vai poder descobrir. Né? Faz a conexão curto, né? Isso aqui é um curto-circuito, uma ligação direta. E aí a gente mede, faz a ligação em curto, obviamente, antes de energizar a fonte, né? Com a fonte desligada, para não ter risco de choque. A gente vai medir com o voltímetro qual que é a tensão gerada do lado de baixo. Se o transformador, vamos dizer, tem a mesma relação de transformação, ele vai produzir os mesmos 12 volts. Valor RMS, eficaz aqui, eficaz. Tá? A gente não sabe a polaridade somente medindo com o voltímetro. Não é possível descobrir. Então a gente mede aqui 12 volts do lado de baixo. E aí a gente vai medir também essa tensão produzida aqui, entre esses terminais. Tá? Agora, nesse caso, a gente tem o enrolamento de alta tensão. Aqui está o terminal H1, o H2. A gente vai ter o caso que a gente vai curto-circuitar, ligar eletricamente, né, com um enrolamento de baixa tensão. Com um dos X, a polaridade a gente não conhece. 120 volts aqui. O H1 a gente toma como a polaridade instantânea positiva, o H2 como a negativa. 12 volts produzidos aqui no lado de baixa tensão. Tá? E o voltímetro aqui, essa medição entre esses terminais, vai nos indicar qual que é a polaridade. Né? Então, se a gente medir a tensão aqui entre estes terminais, essa tensão V, e agora se o resultado, o valor aqui medido, for a soma dessas duas tensões, esses dois valores eficazes, então se for o 120 mais 12 volts, 120 mais 12, ele vai ter que dar um valor de 122, né? 132 volts. 132 volts for o valor indicado, valor eficaz no voltímetro. Isso quer dizer que a polaridade dessa bobina aqui ligada em série, ela está com o negativo aqui, polaridade instantânea, e o positivo aqui. Né? Então, as duas tensões, elas estão se complementando, elas estão se adicionando. Né? Isso indica que a polaridade instantânea, do lado de baixa tensão, o positivo está aqui, portanto, o X1 está desse lado, o X1 é esse cara aqui, né, esse terminal, e o X2 está aqui. Né?
Então a gente descobre, aí determina ou verifica a polaridade relativa dos enrolamentos, tá? Por esse teste. Então, se basicamente o procedimento é o mesmo, é curto-circuitar, ligar a tensão no lado de alta. Se o voltímetro que está medindo aqui essa tensão, se ele dá a soma das tensões do primário e do secundário, então a conexão é dita aditiva. A gente tem essa distribuição aqui, ó. A gente está ligando o H1 com o X2. Então, essa aqui é a forma de conexão, por isso que a gente chama de aditiva, ou polaridade aditiva, né? Porque seria o equivalente a gente fechar um curto-circuito aqui do H1 com o X2. A gente está ligando em série positivo, negativo do lado de alta, com o negativo e positivo do lado de baixo. Fechando esse circuito aqui e medindo a tensão total aqui, essa tensão ela está se somando, né? Por isso polaridade aditiva. E aí na polaridade aditiva a gente tem as polaridades relativas das bobinas, né? Representado pelo ponto. O ponto está em lados opostos da bobina, né? O positivo da bobina do primário está aqui em cima, então o ponto está lá em cima, e o positivo da secundária está aqui embaixo. A polaridade positiva está invertida, né? Os pontos estão em lados opostos, né, na representação do diagrama. Tá? Então, por isso aqui chamado de essas polaridades aditiva e subtrativa. Ok? Então, essa disposição aqui, o H1 próximo do X1, né, eles diretamente aqui em linha, né, o mais próximos, a gente diz que é a polaridade subtrativa, porque se a gente fechar um curto aqui e medir a tensão aqui do outro lado, ele vai dar a diferença da tensão do lado de alta, vamos chamar aqui tensão E1 do lado de alta e tensão E2 do lado de baixo. Essa medição aqui, esse voltímetro, vai dar a diferença E1 menos E2, é isso que ele vai indicar. Na polaridade aditiva, o H1 eles estão em lados opostos ao X1. Ó. E aí, se a gente fechar um curto-circuito entre H1 e o X2, fornecer a tensão E1 aqui da fonte, vai gerar a tensão E2 aqui do lado de baixo. E medirmos a tensão aqui com o voltímetro entre esses terminais, ele vai dar a soma, porque a gente está ligando aqui positivo com negativo. Então, aqui vai dar um valor de E1 mais E2, por isso chamada polaridade aditiva. Tá? É só essa disposição dos terminais do transformador monofásico. Né? Então aqui para finalizar, outra forma de marcação na polaridade, para voltar a destacar, né, deixar bem claro, é através do uso dos pontos. Então, o que a gente chama de notação de ponto é usada nos diagramas esquemáticos para expressar quais terminais são positivos no mesmo instante de tempo. Então, se a gente tem aqui o H1, H2 do lado de alta e o X1, X2 do lado de alta, de lado de baixo, perdão, a gente tem aqui aqui está ao contrário, né? Aqui a gente tem o H1, o H2. Para representar aqui no diagrama, a gente teria H1 aqui estaria o ponto sempre, então aqui estaria o terminal H1, né, no diagrama, aqui o H2, aqui só deixa eu inverter, aqui o correto seria a gente ter o, deixa eu voltar aqui, se o ponto está em lados opostos, né, então isso quer dizer que o X1 ele estaria aqui desse lado, ponto está aqui do outro lado, então esse aqui é o X1 e o X2 estaria aqui. X1 e X2. Normalmente a gente não, no diagrama ele não vai estar representado H1, H2, X1, X2. Na representação no diagrama só do transformador, a gente utiliza só o ponto, né, para fazer os exercícios, os cálculos, as ligações, mas em muitos casos a gente utiliza só o ponto ou só a identificação de H1 e X2. Os dois não é necessário, né? Mas aqui só para complementar. Então nesse outro aqui, se a gente tem o H1, H2, o ponto a gente toma aí como referência o terminal positivo, H1, né? E aqui também o X1 então vai estar do lado do ponto, teria essa disposição, certo? Então seria isso aí. Lembre-se aí do teste aí de polaridade, que
Depois de entender aí a lógica, é bem simples, né? Basta ligar uma fonte do lado de alta, curto-circuita aqui, ó, fecha um curto ou conecta, né, insere os enrolamentos de alta e de baixa, e aí a gente descobre medindo a tensão nos outros terminais que ficarem abertos, né? Um terminal do lado de alta com um terminal do lado de baixo. A gente está fechando um caminho para medição de tensão. Se a tensão medida deu a diferença, né, a tensão da fonte menos a tensão do lado de baixo, é uma conexão, é uma polaridade subtrativa. O H1 aqui está próximo do X1. A gente conectou a mesma polaridade positiva instantânea do lado de alta e do lado de baixo. Se o voltímetro deu um valor que é a soma, então a gente está fazendo tem uma polaridade, um equipamento com polaridade aditiva, as tensões estão se somando aí. O H1 ele está lá do lado oposto ao X1, tá? Longe, né, na distribuição aí. Beleza? Então, seria isso aí. Nos próximos tópicos aí a gente vai fazer alguns exemplos, né, de diagramas para como é que a gente representa as ligações quando a gente quer fazer ligações série ou paralelo, dependendo do nível de tensão que a gente quer para fornecer para uma carga, e aí como que entram as informações das polaridades para definir as conexões corretas. Ok? Até mais então.